Por favor, me dê um pouco de água. O senhor é um judeu e eu uma samaritana. Como me pedes água? Se você soubesse o que Deus pode lhe dar e quem está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. O senhor não tem uma vasilha para tirar água desse poço. O poço é muito fundo. Como o senhor conseguiria dessa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, seus filhos e seus animais beberam da água daqui. Será que o senhor é mais importante do que ele? Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte para a vida eterna. Vejam, aquele homem lá no poço é o Messias. É o Messias? Semana Santa, a Samaritana e Jesus. Que bom encontrar você em mais este programa da série Amigos da Esperança. Você percebeu que os amigos da esperança são todos amigos de Jesus? É porque Jesus é a esperança. Alguma vez você já ouviu falar de vazio? Vazio dentro do coração, dentro da alma. Alguma vez você já ouviu algum pregador falar: olha, existe um vazio dentro de você que só Deus pode preencher? Isso parece até chavão de pregador, não é verdade? Mas quem sabe você mesmo já tenha sentido esse vazio. Alguma coisa que falta dentro de você, no fundo da sua alma, e que nada preenche. Quero convidar você a abrir a Bíblia em João, no capítulo 4, do verso 39 até o 42, onde diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho dito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Na verdade, a nossa história começa um pouquinho antes, no início do capítulo 4, e eu quero contar para você já já o que aconteceu entre Jesus e essa mulher samaritana, para que os samaritanos falassem com Jesus dessa maneira. Voltando ao nosso assunto principal, se você já sentiu esse vazio, você sabe então o quanto isso dói. Será que realmente o ser humano não consegue viver sem Deus? Será que a razão sem fé não é suficiente? Tempos atrás eu li uma revista, uma matéria que me impressionou demais. Ela dizia o seguinte: no século XX, Nietzsche, Marx, Freud, Sartre e outros chegaram a apostar na morte de Deus e no início de uma era da razão. Não é preciso ser um especialista para saber que esse triunfo não se concretizou. Ao contrário, o que se observa até hoje é uma valorização da fé, inclusive entre os cientistas como Simon Morris. Ao longo da história, a relação do homem com o sagrado tem se mostrado um traço extremamente persistente, diz Oswaldo Giacoia Júnior, professor de História de Filosofia Moderna Contemporânea da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nos regimes socialistas, em que a religião era proibida, as pessoas substituíam a fé por uma ideologia. Isso quer dizer que nós precisamos de Deus. Se alguém não tem a fé, não tem Deus, ela substitui Deus por uma ideologia, por um alvo, uma meta. E os ateus estão desesperados porque não conseguem se livrar de Deus. A ciência mostra que eu necessito de Deus. O Dr. Larry Crabb, que é PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, desde 1970, ele fez estudos que demonstravam que todos os seres humanos têm 3 tipos de anseios ou necessidades. Necessidades casuais, críticas e cruciais.
Fica mais fácil se nós compararmos essa teoria do Dr. Larry Crabb com um abacate. A casca seriam as necessidades casuais, a polpa, as necessidades críticas e o caroço, as necessidades cruciais. Vamos supor que a gente corte o abacate ao meio. Olhando para a casca, as necessidades casuais são as necessidades que você e eu temos de coisas. Nós precisamos de coisas para viver. Precisamos de utensílios domésticos, precisamos de roupas, precisamos de sapatos, precisamos de coisas. As necessidades críticas são a polpa do abacate. As necessidades que nós temos de gente, de pessoas. Ninguém é uma ilha. Todos nós dependemos uns dos outros. Muitas vezes na vida a gente confunde as coisas. Tenta preencher o vazio que vai lá no fundo com coisas, com gente, com relacionamentos, mas ainda continua vazio. É por isso que muitas vezes você pode ter muitas coisas, pode ter muitas pessoas ao seu lado, mas o vazio continua. Muitas vezes a carreira está bem, muitas vezes você vai bem profissionalmente, mas o vazio ainda está lá. As necessidades cruciais, Deus, ainda não foram satisfeitas. Agora vamos voltar para a nossa história real. O Senhor Jesus viajou por Samaria. Ele estava indo da Judéia para a Galiléia, numa estrada que nenhum judeu faria, porque eles evitavam passar por Samaria, mas o Senhor Jesus passou por lá porque ele tinha um encontro marcado. A coisa é que só ele sabia. Muitas vezes Jesus marca encontros com você e comigo, nós não sabemos. Nós às vezes pensamos que nada deu errado. Sabe quando você acorda num dia e diz assim, eu tenho hoje 10 coisas para fazer, e logo a primeira dá errado, logo em seguida alguém senta na sua frente, na sua mesa e começa a falar um monte de coisa, ou um querido seu telefona e toma o seu tempo, parte da sua manhã, uma necessidade aparece e você diz assim, hoje o dia deu errado, eu não consegui fazer nada. Essa é só uma maneira de encarar a vida. A outra maneira é, hoje eu planejei um monte de coisas para a minha vida, mas Deus tinha planejado coisas diferentes para mim. Viver a vida com Jesus é uma aventura. Muitas vezes os caminhos que parecem não dar certo para nós são os caminhos exatamente que Deus planejou. Basta a gente olhar e enxergar isso. Deus está tentando falar com você de muitas maneiras e as circunstâncias são uma dessas maneiras. Outro dia eu estava saindo de casa, peguei o meu carro e errei o caminho num lugar onde eu nunca erro, passo sempre por ali. Fui fazer o contorno e errei de novo. E errei pela terceira vez e o que me levou para a rodovia, para a Via Dutra. Eu pensava comigo e dizia, não é possível que eu errei pela terceira vez e vim parar na Via Dutra, eu estou tentando ir para a minha casa, numa cidade tão pequena como a cidade onde eu moro. E de repente, um estalo. Na verdade, Deus estava me guiando. Orei para Deus e disse, Senhor, o que o Senhor está preparando para mim? Eu estou pronto, Senhor, para viver essa aventura com o Senhor. No primeiro retorno, eu tomei o retorno, e quando eu passei debaixo do viaduto, havia ali várias roupas estendidas no gramado e um homem sentado comendo. Parei meu carro do lado dele, conversei um pouco com ele, perguntei o que ele fazia, ele disse, eu estou viajando para o Rio de Janeiro, vou encontrar minha família, e contou uma história. Na mesma hora eu disse para ele, Deus me conduziu aqui até você para poder te dar algum dinheiro. Enfiei a mão no bolso, tirei algum dinheiro e dei para ele. Dei o nome da Igreja Adventista para ele procurar ajuda no caminho por onde ele passasse. Abençoei aquele homem e fui entrando no meu carro. Antes ele disse, sabe de uma coisa, Deus já mandou uma outra pessoa aqui hoje. Ele veio e me trouxe essa comida e eu estou comendo aqui porque essa pessoa trouxe para mim. E agora ele mandou o Senhor. Viver com Jesus é uma aventura. Jesus se encontrou com essa mulher. Jesus estava sentado à beira do poço e era meio-dia. A mulher estava fugindo das outras pessoas porque ela tinha uma vida torta. Ela tinha tido alguns homens na sua vida tentando satisfazer as suas necessidades. Sabe como é que é? Tentou satisfazer com algum homem que tinha dinheiro, que pudesse dar segurança, com outro que fosse bonito, quem sabe. Tentou satisfazer através dos relacionamentos. E agora, vivendo na época em que ela vivia, as pessoas olhavam para a cara dela e não queriam nem conversa com ela. Ela era tida como uma prostituta. As mulheres de bem não se aproximavam dela.
Por isso, enquanto as mulheres iam de manhã para buscar água no poço, ela ia ao meio-dia, no pior período do dia, quando o sol estava escaldante. Enquanto ela chegava no poço, trazendo dentro de si um grande vazio, o Senhor Jesus estava ali sentado, aguardando. Ela viu que ele era judeu, pensou com ela, esse homem não tem como tirar água do poço, e é um judeu. Chegou do lado de Jesus, amarrou seu balde e jogou para dentro do poço, o barulho da água, e ela começou a puxar a água de dentro do poço. Ela pensou, esse judeu é orgulhoso e deve estar morrendo de sede, não tem como tirar água e ele vai morrer de sede porque ele não vai me pedir água. Mas Jesus a surpreendeu. Jesus é sempre assim, ele nos surpreende. Jesus fez o inacreditável, o inaceitável. Jesus, um judeu, pediu para uma mulher um